Masculino e feminino, nós aprendemos no texto 2 dessa questão, são campos escorregadios que só se definem por oposição. E melhor ainda, são formações imaginárias. São formações imaginárias que buscam produzir uma diferença radical e complementar, onde só existem, de fato, mínimas diferenças. Ou seja, isso é imaginário, é coisa da sua cabeça. E o que você quer separando masculino e feminino é simplesmente produzir uma diferença radical onde existem diferenças mínimas. Quem produz a diferença é você. A questão 35. A questão 35 fala de um processo de mudança na definição de uma palavra no dicionário. É um processo ativo, é um processo vivo de todas as línguas, a mudança da definição das palavras. Qualquer palavra pode ter o seu sentido alterado com o passar do tempo. Este é um processo natural na evolução das linguagens. E, portanto, se podia tratar de qualquer palavra aqui, de muitas, entre centenas, que tiveram suas definições trocadas no dicionário. Mas não. A questão 35 não é sobre o processo de mudança da linguagem. A questão 35 é sobre a transformação da palavra casamento, porque nela constava no dicionário Michaelis a união legítima entre homem e mulher, união legal entre homem e mulher para construir família, para constituir família. E agora sumiram as expressões homem e mulher, e agora o casamento é união legítima entre pessoas. Ou seja, a questão não é sobre a mudança da língua, a questão é sobre a nova definição de casamento. Também educação física cai nessa prova, e a questão 36 mostra isso. A neozelandesa Laura Hubbard fez história nos Jogos Olímpicos. Apesar de ter ficado de fora da disputa por medalhas, ela deixou a sua marca na edição de Tóquio por ser a primeira mulher abertamente transgênero a participar de uma competição olímpica. De novo, não é sobre a criação das Olimpíadas, não é sobre o esporte como um todo, a questão é sobre transgêneros. A questão 30, essa é maravilhosa. Zapiei os canais, como há dezena de anos faço, e parei num canal que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Tudo isso para constatar que, por fazer uma piada com a esposa de George Jetson dirigindo aqueles carros voadores, os Jetsons eram um desenho machista. Como alguém poderia entrar na universidade no Brasil sem saber que os Jetsons eram machistas? Isto sim é que é matéria para filtrar um aluno para o ensino superior. A questão 27, assim como a questão 52, assim como a questão 69, tratam da ditadura militar no Brasil. Uma sobre a morte de Vladimir Herzog, outra sobre a relação dos sindicatos com o governo militar e outra sobre a censura do governo militar de 64. Ora, é verdade que a ditadura é um momento importante da história do Brasil e que tem que ser ensinada nas escolas e nas universidades. É uma matéria que tem lugar numa prova como o Enem, sim, mas tem 3 questões. E a grande pergunta é, por que é que o descobrimento não aparece na prova? A independência do Brasil, a proclamação da República, a abolição da escravatura, o Estado Novo, a República Velha, a redemocratização, nenhum outro momento, o Brasil colônia, nenhum outro momento, o Império inteiro, nenhum momento da história brasileira aparece na prova, salvo 3 questões sobre a ditadura militar. Esse é o tema do Enem, a ditadura militar de 64, no que diz respeito à história brasileira. É como se estivéssemos vendo Camões dizer, o passado não importa, o que importa agora é isto aqui. E isso, obviamente, tem uma relação com o ensino brasileiro, uma educação que quer formar militantes. Uma educação inspirada nele, o pai da educação, o patrono da educação brasileira. Paulo Freire é tão querido para quem elabora essa prova do Enem que até os cursos de preparação e os portais de preparação para a prova já ensinam o aluno aí onde o professor gosta. Veja esse que diz,
Em redações que trazem temas relacionados à educação ou à sociedade, citações de Paulo Freire podem ajudar a alavancar a sua nota. Ou seja, aluno, prepare-se para dizer o que o seu professor gosta de ouvir. 2 questões, 2 textos no Enem. Paulo Freire. Paulo Freire aparece na questão 82, todos esses números se referem à prova branca, e o texto 2 já explica o que eu iria explicar, não sou eu que estou falando. As estruturas de opressão, ele interpreta o pensamento de Paulo Freire. As estruturas de opressão e as desigualdades, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Daí a importância de os educandos, os alunos, tomarem consciência de sua realidade para assim transformá-la. A educação é o campo em que Paulo Freire aplica a mentalidade marxista. É uma estrutura de opressor e oprimido, em que o oprimido tem que ter consciência de classe para poder se libertar desta opressão. Esta é a educação de Paulo Freire e quem está dizendo não sou eu, é o próprio texto que vem para o Enem. E a prova disso, o aluno terá nas mãos, é o próprio Enem, que fala tanto em estruturas de poder e dominação e no desejo de romper com essas estruturas de poder e tomar consciência da sua condição de oprimido, que o próprio Enem é uma ode à obra de Paulo Freire. Vejam essa questão, a 47, em que uma mulher observa a lâmpada mágica de Aladim e pede, eu queria poder. Mas qual poder, né? A força? A visão de raio-x? Telecinese? Telepatia? Não. Poder político. É isso que importa. Esse é o fim da educação. A tomada do poder. Essa estrutura de divisão de classes entre opressores e oprimidos, essa condenação do capitalismo, que apareceu naquela pergunta do agro, aparece em vários outros pontos da prova do Enem. Não é só o agro que foi beneficiado com um julgamento marxista. Questão 58. Do século XVI em diante, pelo menos nas classes mais altas, o garfo passou a ser usado como um utensílio para comer, chegando através da Itália, passando pela França. Ora, o garfo é o processo social relatado indica a formação de uma etiqueta que tem como princípio, letra A, distinção de classes sociais. Letra C, a exaltação da cultura mediterrânea. D, a consagração de tradições medievais. Está errada, né? Está rompendo a tradição medieval de comer com a mão. A D, disseminação de produtos manufaturados. Também é uma bobagem. O garfo, esta velha ferramenta de opressão classista, esse instrumento de opressão, o garfo, que determina a distinção das classes sociais. Esse é o Enem. A questão 46, com um texto de Adorno e Horkheimer, diz que a diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ou seja, você, proletário oprimido, quando acha que está se divertindo, na verdade, continua sendo explorado pelo capitalismo. Nunca perca a sua consciência de classe, mesmo na hora da diversão. A questão 61. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Esse é um texto de Foucault. Foucault diz que a ilegalidade para os pobres é a ilegalidade dos bens, ele não pode roubar. A ilegalidade para os ricos é a ilegalidade dos direitos. Então trata só de fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares. Ele tem acesso aos bens, o pobre não. O pobre, o acesso ao bem do pobre é pelo roubo, diz Foucault. Foucault diz, portanto, que o rico, esse que só comete fraude, evasão fiscal, operações comerciais irregulares, para esses não tem cadeia. Tem jurisdições especiais, com transações, acomodações e multas atenuadas. O que diria Foucault se talvez o maior corrupto de um país pudesse ser julgado por uma corte em que ele mesmo indicou os juízes? A ironia está aqui, vê quem quer.